chaves de mapeamento ou o Mapping ID dentro do Vim. Fala, consultor! Hoje eu estou em particular muito feliz, porque nós vamos conversar, na minha opinião, de umas coisas mais técnicas e fundamentais quando o assunto é integração de faturas com outros sistemas, tá? Vou ser bem sincero para você, estou até um pouco nervoso, porque a minha forma de preparar as aulas, eu não fico estudando muito, eu pego realmente o que eu conheço do sistema e já te digo que não conheço tudo, ainda bem, tenho muito ainda para evoluir dentro aí da consultoria do Vim, né, esse produto da OpenText, mas estou satisfeito porque já temos aí em torno de 20 aulas no canal e realmente produtos, assim, aulas que fariam a diferença no começo da minha carreira e até mesmo tópicos que hoje em dia eu vou lá, olho e consulto, por exemplo, como debugar os módulos lógicos, né? São coisas que esses dias eu estava precisando, então para mim é uma satisfação estar tendo essa conversa em alto nível sobre o Vendor Invoice Management com você, tá? Faço com muito carinho e já aproveito para te fazer o convite, se você não é inscrito no canal, me ajude a formar essa comunidade, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e vamos juntos cada vez mais construir esse conteúdo de qualidade, tá? A ideia aqui realmente é te dar acesso a algumas informações que talvez, eu tenho certeza que você conseguiria encontrar, mas com um pouco mais de dificuldade, né? Se a gente se ajudar, você traz a sua experiência, eu trago a minha experiência, eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar longe, tá bom? Então, já se inscreve aí e bora para essa aula, tá? Pessoal, para mim, como eu te disse, essa é uma das aulas mais importantes, porque na minha visão, na minha forma de ver o sistema, todas as empresas buscam alguma interface com algum sistema externo e cada vez mais os governos estão obrigando, né, que os fornecedores emitam as suas faturas de forma eletrônica, né? Isso muda totalmente a forma com que o Vim recebe essas faturas e processa, né? Então, a ideia dessa nossa aula hoje é a gente continuar o papo que a gente teve na aula sobre canais, né? O canal, então, o channel, ele é o nível hierárquico nessa parte de interface mais alto que nós temos, né? Então, nós temos o canal que identifica da onde vem essa fatura, e uma das configurações do canal é o Mapping ID, que é o que a gente vai ver exatamente nessa aula hoje. Se você não viu a aula sobre os canais, eu vou deixar aqui marcado o tagzinho, tá? Vai lá, assiste. É uma aula bem rapidinha, mas importante para você entender, beleza? Então vamos lá. Os Mapping IDs, antes da gente entrar no sistema, que vocês sabem que eu gosto de entrar no sistema, mexer junto com vocês e a gente tentar entender ali realmente, né? Visualizar o que a gente está falando aqui. Mas o Mapping ID, basicamente, ele é importante porque, de uma forma geral, ele resume um mapeamento do sistema externo para onde esses campos vão para dentro do Vim. Nós temos mapeamentos diretos, que são bem simples, né? Você fala, o campo A aqui vai estar no campo B aqui, né? Então você faz esse mapeamento direto. Porém, nós temos mapeamentos que dependem de alguma derivação. Vou te dar um exemplo, a Company Code. Né? A Company Code, geralmente, ela não faz parte do sistema externo que você está interagindo. Então, você tem que derivar ela. Como que você deriva? Muitas das vezes, você pega o Tax ID dela, né? A chave do... como se fosse o CNPJ aqui no Brasil, e você vai encontrar qual que é essa Company Code dentro da tabela do sistema. Então, é um dado derivado, né? Tudo isso é definido no nível do Mapping ID, tá? Eu vou começar essa aula, vou tentar não me perder, como eu te disse, ela é uma coisa assim, não é complexa, mas vamos trocar uma ideia aqui, vamos ver como que sai essa aula, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, nós já estamos na minha tela do SAP, eu vou acessar a nossa transação padrão, né? Que é a barra padrão para configuração do Vim, né? Então, barra OPT, barra SPRO, certo? Com isso, nós vamos acessar aqui as configurações do Vim. E aqui em Document Processing, General Configuration, Incoming Document Processing, nós temos a parte aqui, ó, que você pode ver do Mapping ID, tá? Eu vou abrir esse Mapping ID. É importante dizer que esse ambiente que eu estou te mostrando, ele é um ambiente que eu só fiz a instalação do Vim. Então, assim, todas essas configurações que estão entregues aqui, elas são padrão. Elas vieram com a instalação
do componente do Vim no SAP. Olha que legal, muita coisa, às vezes a gente fala, meu Deus, eu não faço ideia por onde começar, mas a OpenText, ela tenta entregar o máximo possível para que você tenha que ter mínimo de customização, né? Que você, obviamente, se você precisar, você consegue, mas assim, tem muita coisa entregue como padrão da OpenText para você utilizar, tá? Eu gostaria de te mostrar aqui, ó, nós vamos ver dois exemplos. O primeiro é do ICC. Se você não conhece o ICC, ele é um software externo, também da OpenText. Atualmente a versão dele é o BCC, né? Business Capture Center, acredito que é isso. E aí o que acontece? Esse software visa fazer a extração de dados, tá bom? E trazer para dentro do Vim. Então você concorda que é um software externo? É um software externo, é um software que não é instalado dentro do SAP, ele é instalado num servidor, né, que o SAP comunica com ele. E se ele é feito nesse servidor externo, quando ele comunica com o SAP, ele tem que ter um mapeamento das informações que foram capturadas lá para o SAP. Pois bem, é o Mapping ID, olha só, esse ICC, ó, eu só selecionei a linha, tá? Antes, para não confundir, selecionei a linha, vou vir aqui ó, no Field Mapping. Perceba que aqui nós temos uma coluna chamada External Field Name. O que é esse External Field Name? É o nome lá no ICC, no BCC, ou se você estiver comunicando com uma outra interface, vai ser o nome lá no seu source, né? Na sua fonte, certo? E a gente está dizendo que esse cara lá no seu external, ele é uma informação a nível de header, né? De cabeçalho, ele vai estar conectado com qual campo dentro do Vim, né? Que aí são as tabelas do Vim lá, One Head, One Line, né? Então, são esses campos aqui, olha só, esse Mapping ID está falando, pega essa informação do sistema externo e atribua a essa informação aqui no sistema interno. Então, você percebe que nós temos diversos campos mapeados, e os campos são mapeados um a um. Sim, os campos são mapeados um a um. Esse cara aqui, ó, a gente tem até alguns caras Zs aqui que foram colocados, né? Então aqui, ó, o Down Payment foi colocado para esse campo Z que foi criado. Posso fazer isso? Pode. Eu vou utilizar um Mapping ID já standard da OpenText, vou ver o que eu preciso incrementar, vou fazer essa incrementação e, na teoria, isso vai funcionar, tá bom? Então, esse aqui, ó, é um mapeamento, vamos dizer assim, ó, mais fácil. Por quê? Porque existem dois sistemas, os dois são feitos pela OpenText, né? Já existe um mapping pré-definido, nós temos os campos como chamam no ICC, no BCC, nós temos os campos como chamam dentro do SAP, e está feito um mapeamento. Olha que bacana, simples assim. Porém, nem toda vez ele é assim, mas antes de chegar nessa toda vez, deixa eu te mostrar essa outra informação aqui. Ó. Perceba que nós temos o Field Mapping, lembra que eu falei o direto? O campo na fonte com o campo do SAP, mapeamento. Mas nós também temos essa opção assim, opção Automated Field Enhancements. Se eu der um duplo clique nela, perceba que mudou um pouco a tela, né? E nós temos outros campos aqui. E como que funciona nesse caso? Aqui você vai ter uma sequência, né? E você coloca o campo do Vim, então não é o campo lá da sua source, é o campo do Vim que você quer fazer, né? E você pode atribuir ele algumas opções. Por um exemplo, uma Function Model. Function Model nada mais é que um pedaço de código que você cria dentro do SAP para você tratar algum tipo de dado, né? Então, por um exemplo, ó, Vendor Name, entendo que aqui seria encontrar o nome do fornecedor. Ó, existe uma função específica que vai fazer isso. Então, se eu precisar derivar qualquer dado, por exemplo, encontrar a company code, ou remover algum caractere, ou fazer alguma coisa em específico, você pode vir aqui, né? Primeiro você pode fazer um mapping, depois você pode vir aqui e fazer um enhancement desse field. Então, você não tiver um mapeamento direto, você pode fazer uma derivação aqui, como eu expliquei lá no começo do vídeo, caso, tenho o CNPJ da empresa e quero encontrar qual que é o número da empresa. Você consegue fazer uma função para isso. Muitas funções a OpenText já entrega. Ó, tudo que começa aqui, ó, /OPT, é standard da OpenText, tá? Isso aqui você pode utilizar. Você pode consultar nos Configurations Guides também para ver o que tem. Mas o importante é você saber que nós temos no Mapping ID a configuração direta e nós temos a configuração indireta, que você pode derivar, rodar alguma lógica e encontrar ela, tá bom? Esse é um caso bem simples, é o caso do ICC, como eu disse, dois softwares do próprio fornecedor, comunicam, interagem, bacana. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, ó, voltei lá no nível do Mapping ID e eu acabei de fazer um projeto para o México, tá?
E esse projeto do México, ele visava fazer a integração de XMLs, de faturas de XMLs que eram emitidas pelos fornecedores. Então perceba que nesse caso já não era mais integrado via os dois sistemas que se conversavam. Nesse caso, o XML ele vinha através de um e-mail, nós tínhamos uma interface que lia esse e-mail, pegava o arquivo do XML e iniciava o processo dentro do Vim, tá? Quando esse processo iniciava, que vão ser aulas mais para frente, que é a questão do handler, a questão de criar, enfim, toda a forma de ler esse e-mail, nós temos que atribuir qual que é esse mapping, né? Aonde estão as informações dentro do XML. Cara, às vezes é um pouco complexo isso, mas vamos lá. O que você precisa primeiro saber aqui? A OpenText entregou um Mapping ID para o México, standard. Então, selecionei a linha, vim aqui no Field Mapping, certo? Perceba que nós temos também o External Field Name, né? E o nome do campo dentro do SAP, tá bom? O que acontece aqui? Deixa eu ver se eu sei explicar. Esse External Field Name, você concorda que dentro de um XML não vai estar esse nome aqui. O XML, se você não é familiarizado, vou até abrir aqui, ó, melhor. Isso aqui é um XML que eu peguei para a gente trabalhar, que ele é do México, é de um teste que eu fiz para um fornecedor do México, tá? E o XML, ele vem toda nessa informação, nessas tags que a gente costuma dizer, né? E essas tags, eu já te adianto que elas, de longe, não são esse external name. Então, quando a gente está falando de integração com XML, entenda isso. Nós temos um passo antes a ser feito. Uma nova transação, vamos abrir ela, vamos deixar essa em aberto, mas vamos abrir uma nova, que é a barra OPT barra XML underline map, tá bom? Essa transação, nós temos o que nós chamamos de transformation. Esse transformation, sim, é responsável por pegar a informação do XML e transformar naquele external name, né? Então, ó, voltando aqui, ó, esse external name. Então, nós temos essa configuração que ela pega os segmentos dentro do XML e transforma no tal do external name. Vamos ver aqui, ó, mais uma vez, existe um transformation padrão da OpenText, não foi eu que desenvolvi, isso aqui veio com as configurações. Se eu selecionar essa linha e vir aqui para o Mapping XML Data and Semantic Name, aqui ó, nós vamos ter o mapeamento do XML para o Semantic Name. Então, como eu disse aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui por sei lá, esse aqui, ó, comprobante emissor nombre. Tá vendo? O que é esse cara aqui, ó, que ele tem até o tracinho? Ele tá falando, ó, esse campo aqui, ele vai estar embaixo do segmento comprobante, aí vai ter um outro segmento chamado emissor, e aí vai ter o segmento chamado nombre. E ele vai estar linkado com que external name? Opa, deixa eu ver aqui, deixa eu selecionar aqui, acho que fica de uma forma mais fácil, né? Porque aí eu tenho que fazer o scroll para a direita. Seller name, né? Seller name. Então, primeira coisa que eu vou ver aqui para vocês, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó, nombre. Vamos lá no XML. Vamos lá no XML, ó, aqui, ó, esse é o XML. Vou dar um Ctrl F e procurar por esse segmento, chamado nombre. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vou dar um Find Next. Ó lá, achou aqui, ó. Aqui, ó, o nombre. Tá vendo? Ó, aqui tá o nombre. Em cima do nombre tem que estar quem? Ó, o emissor. Não é isso que estava lá na nossa configuração? O emissor. Em cima do emissor vai estar o comprobante. Ó, tá vendo? Então, o que esse mapeamento vai fazer? Vai no comprobante, vai tentar achar a tag emissor, e aí vai tentar achar a tag nombre, e aí vai pegar o nombre, esse conteúdo que está aqui, e vai atribuir a um nome semântico. Qual que é o nome semântico? Esse seller name, né? Vou copiar esse seller name aqui, vamos lá na configuração do Mapping ID, e vamos ver se a gente encontra esse cara aqui, ó. Então, Selection by Content. Deixa eu ver aqui se eu posso pegar External Field Name. E vamos ver se existe um mapeamento desse cara, né? Porque eu não sei se ele existe. Existe aqui, ó. O Seller Name, ele vai ser atribuído ao Vend Name, né? Rafael, mas o que é esse Vend Name? Oxe, vamos lá ver. Vamos abrir aqui a tabela principal do Vim, que é a... Peraí, vamos lá na transação de tabela, SE16N primeiro, tá? E aí nós vamos abrir a principal tabela do Vim, que é a barra OPT, barra Vim, underline one head, né? Eu vou tentar procurar por aquele campo ali, ó, aquele nome campo, aquele technical name, vend name. Olha lá, ó o bicho aqui, ó.
Ó o homem aqui, ó. Vend name. Você percebeu? Eu não sei se eu consegui ser claro, mas que com essas duas transações, nós tivemos que fazer dois níveis de mapeamento quando a gente está falando de XML. Primeiro, o segmento do XML para um nome semântico, certo? E o segundo, do semântico name para o campo dentro do Vim. Se você não fizer esses dois mapeamentos, não vai funcionar, tá? Porque você precisa desses dois níveis. Eu já cansei de ver consultores com problemas nessa questão de mapeamento com sistemas externos, lendo arquivos de sistema externo, que não estava funcionando porque não tem clara essa visão, esses níveis de mapeamento, tá? E aqui eu pude te mostrar na prática isso daí como que é configurado, beleza? Desde a gente vendo aqui o nombre, o campo nombre, que foi que a gente pegou como exemplo no XML, até o seu destino final, que é o vend name lá no Vim, e para isso nós temos duas configurações, beleza? Show! Basicamente, a principal coisa que você precisa entender é isso. Mais um comentário aqui, tá? No nível do Mapping ID, se você clicar só no Mapping ID aqui, ó, e der um duplo clique, você vai perceber que você tem uma opção de criar uma exit. Uma exit é um espaço que a configuração standard te dá para você colocar alguma lógica. Então, por um exemplo, se esse mapeamento que você precisa fazer, ele não consegue ser feito dessa forma standard e você precisa ter um código para fazer esse mapeamento, esse é o local que você vai colocar, tá? Importante você saber, eu nunca usei, os meus clientes nunca precisaram, sempre foi XML, a gente conseguiu fazer através do Transformation, como eu mostrei para vocês, mas se você precisar, esse é o local que você vai ter que consultar. Obviamente, se você for mexer nisso, você vai olhar lá o Configuration Guide, sobre os Mapping ID, vai ler, vai estudar, vai se informar, tá bom? Costumo dizer que dentro do mundo SAP não existe resposta pronta, você tem que estar disposto a sentar, a investigar, a dar o próximo passo, tá bom? Mas basicamente é isso que eu queria te mostrar. Então, com esse conceito do Mapping ID, você consegue mapear qualquer interface, qualquer tipo de arquivo, tá bom? Uma coisa que eu vou deixar aqui, e aí se você já for um expert no Vim, deixa um comentário se eu tô certo, se eu não tô, porque o que acontece? Você tá vendo que nós temos esse Transformation, é uma configuração, né? E ela é bem intuitiva, bem simples, né? Você entra nela e você tem mapeado cada campo certinho. Porém, existe uma outra transação chamada S-Trans. Ela não é do Vim, tá? Essa transação S-Trans, abrir ela aqui para a gente ver, nós temos esse Transformation Editor. Se você pegar aquele Transformation e der um display aqui, ele vai mostrar um código para a gente, e o que eu vou te dizer é o seguinte, esse código não é ABAP. Se você chegar para o seu ABAP com esse código, provavelmente ele vai falar para você, Rafael, eu não conheço isso. Isso é uma outra linguagem, eu nem sei qual linguagem é. Mas o que acontece? Veja que aqui dentro dessa linguagem, se você só bater um olho, ele meio que está fazendo algumas referências aos segmentos dentro do XML. Né, ó? Tá vendo aqui, ó? Basicamente, ó lá do emissor que a gente estava olhando, ó, comprovante emissor, tá vendo? O que eu percebi com isso? No meu projeto, o XML tinha alguns campos que não eram atendidos pelo Transformation Standard da OpenText. Como consequência, o que eu fiz? Eu vim aqui na transação, né, de mapeamento, mapeei lá o destino, o tag do XML para o semantic name do SAP e não funcionou. É como se ele não tivesse apto a encontrar essa informação. E aí, o meu ABAP foi bem bacana, me ajudou. A gente mexeu nessa parte de transformation lá na S-Trans e percebemos que o segmento que a gente estava tentando buscar não era parte desse transformation. E como consequência, o sistema, o Vim, não conseguia mapear. Pois bem, trabalhamos e incluímos esses segmentos que a gente precisava dentro desse transformation aqui, e aí funcionou, tá? Mas eu precisei, assim, realmente... o que eu quero dizer com isso? Queria só trazer para você que você, às vezes isso aqui pode ser seu problema. Existe esse transformation na configuração, no nível de configuração, mas ele também existe nesse nível da SAP que você acessa até S-Trans. Se por algum caso o seu mapeamento não está funcionando, dá uma olhada nisso, dá uma consultada nisso, que eu acho que pode ser a sua solução, tá bom? E é isso aí, pessoal. Nessa aula a gente conseguiu rever
toda a parte do mapeamento. Então agora você já sabe sobre os canais e você sabe também sobre o Mapping ID. Isso daqui já é, vou dizer assim, 50% para você ter uma integração de sucesso, seja com qualquer software ou com qualquer arquivo externo para dentro do seu Vim, tá? Que vai conectar lá no BC, beleza? Então essa foi uma aula um pouco mais técnica, eu pude mostrar para vocês na configuração como isso é feito. Se você não é inscrito no canal, vou dizer mais uma vez, dá essa moral, tá? Trago conteúdo genuíno que realmente eu passo no dia a dia das minhas consultorias. Quem dera eu, quando estivesse começando, tivesse alguém para ser bacana comigo e compartilhar. Conheço tudo? Não, não conheço tudo, mas realmente eu trago para vocês aqui algo na prática e realmente que vai ajudar vocês, tá bom? Futuramente eu vou ter que dar uma olhada aqui para a gente continuar essa nossa aula para chegar até o final e a gente conseguir fazer a integração de um sistema externo. Se você gostou, vai deixando um comentário, me ajuda a crescer nesse canal, que se a gente aí conseguir fazer aí, ter uma galera bacana, quem sabe eu não abro um ambiente, a gente faça a configuração do zero e integre alguma fatura externa para você poder ver aí com seus próprios olhos e me ajudar a desenvolver isso, tá bom? Agradeço a sua companhia até aqui e te espero para um próximo vídeo. Valeu!